meus pais decidiram cancelar minha festa de 14 anos para acomodar meu mimado irmão mais novo. Tenho 20 anos e isso aconteceu quando eu tinha 14. Tenho um irmão que é cerca de 6 anos mais novo que eu. E ele foi muito mimado pelos meus pais por ter sido diagnosticado com autismo de alto funcionamento quando tinha 4 anos. Mas, fora isso, ele parece muito normal, simplesmente incrivelmente mimado. E ele usou isso para conseguir muito o que queria. E por muito quero dizer quase o tempo todo. Tudo o que eu tinha, ele também precisava ter. Isso significava que tínhamos o dobro de quase tudo que não era item compartilhado. E qualquer coisa que ele tivesse e eu não, ele esfregaria na minha cara de qualquer maneira que pudesse. Quando eu tinha 11 anos, implorei aos meus pais por um 3DS no meu aniversário de 12 anos. Ganhei um, mas me disseram para emprestá-lo ao meu irmão sempre que ele quisesse, caso contrário eu o tiraria. O que foi, muito. Quando minha tia descobriu, depois de ver meus pais tirarem meu 3DS de minhas mãos à força para dar ao meu irmão em uma de suas visitas, ela os denunciou por um favoritismo tão flagrante. Eles devolveram meu 3DS imediatamente e me culparam pela situação depois que minha tia foi embora. Mas eles não me obrigaram a entregá-lo ao meu irmão novamente. Em vez disso, meus pais saíram alguns dias depois e compraram outro 3DS como presente surpresa para meu irmão. Em vários aniversários meus e de outras pessoas, meu irmão fez um grande estardalhaço porque a festa não era só sobre ele. Chegando ao ponto de afirmar abertamente que estava chateado porque não estava ganhando nenhum presente ou apagando as velas do bolo. Meus pais aprenderam da maneira mais difícil que não poderiam capacitar meu irmão da maneira que gostariam nessas festas. E na verdade foram expulsos de alguns por tentarem. E por causa disso, outras crianças da escola pararam de convidá-lo para festas de aniversário. Para mim, meus aniversários eram alguns dos únicos dias que eu tinha que ter comigo, porque, caso contrário, meus pais forçariam minha vida a girar em torno de meu irmão mais novo. E no ano anterior a essa história, meus pais acabaram prestando mais atenção nele durante todo o meu aniversário de 13 anos. E até me perguntou se eu deixaria meu irmão apagar minhas velas para mim porque ele estava chateado e fazendo beicinho. Recusei porque queria apagar minhas próprias velas. A princípio eles me chamaram de criança mimada, até que minha tia interveio e os repreendeu por seu favoritismo mais uma vez. E afirmou o quanto ela percebeu como meu irmão consegue quase tudo entre nós dois só porque é autista. Meus pais não tiveram apoio de ninguém além de meu irmão, que ainda chorava porque não conseguia apagar minhas velas. E porque ele não conseguiu o que queria, ele tentou cuspir no meu bolo por despeito. Mas minha incrível tia felizmente o bloqueou antes que ele tivesse a chance. Então o repreendi até que ele correu para minha mãe em lágrimas. Meus pais sofreram muito com os outros adultos de lá e prometeram nunca mais me pedir para deixar meu irmão apagar minhas velas novamente. Mas eles praticamente seguiram em frente durante o resto da festa. Minha tia praticamente assumiu a coordenação de tudo a partir daquele momento. No ano seguinte, algumas semanas antes do meu aniversário, meus pais me sentaram e disseram que ainda iriam me dar alguns presentes e um bolo pequeno, mas minha festa de aniversário foi efetivamente cancelada para evitar que meu irmão tivesse outro colapso. Eu disse a eles que não conseguia acreditar que eles estavam fazendo isso comigo, e eles simplesmente pareceram encolher os ombros sem se importar. Então, na escola, na semana seguinte, contei aos meus amigos, aos meus professores e até ao meu conselheiro escolar. Todos eles ficaram chocados com a atitude dos meus pais. Falta de consideração ou empatia. O vice-diretor até descobriu e me consolou. E tudo isso chegou aos meus pais através das redes sociais. Meus pais acabaram me castigando e me criticando por contar a tantas pessoas. Mas isso não me impediu de continuar dizendo a todos na escola que estava de castigo apenas por estar chateado porque meu aniversário foi cancelado sem um bom motivo. Acho que isso piorou muito as coisas porque vários dos meus pais tiveram filhos. Meus próprios amigos, juntamente com os pais de outras crianças da minha escola, ligaram para eles ou enviaram mensagens do Facebook basicamente dizendo o que diabos há de errado com você. E de repente eu não estava aterrado. Também não recebi nenhum pedido de desculpas. Meu pai simplesmente entrou no meu quarto com os braços cruzados, me disse que meu castigo havia acabado mais cedo e saiu. Foi isso.
Achei que minha festa ainda estava cancelada porque ninguém falou nada sobre isso. E meu irmão achou hilário e esfregou na minha cara que eu não iria comemorar. Mas, no final das 2 semanas, meus pais organizaram uma festa surpresa para mim no meu restaurante favorito. E então começaram a afirmar que essa era a intenção deles o tempo todo. Eu sabia que não era. Pelo que vi, todos estavam incrivelmente descontentes com eles pelo que fizeram. E isso ficou evidente em todas as interações que os membros da família tiveram com meus pais. Então eles acabaram fazendo a festa surpresa para tentar salvar o pouco de reputação que lhes restava. Mas tenho certeza de que eles tiveram que pagar caro naquele dia apenas para me acomodar. Jantei com todos os meus amigos no meu restaurante favorito, que tinha um pequeno fliperama. E até consegui o sistema de jogo PS4 que eu estava ansioso na época. Eu poderia dizer que tudo foi planejado e comprado no último minuto, porque meu pai tinha uma aparência que minha tia comicamente descreveu como se uma mariposa tivesse voado para fora de sua carteira. Meu irmão, é claro, fez muito barulho. Minha própria irmã fez falsas acusações contra mim porque me recusei a fornecer álcool para a festa dela. Isto aconteceu há alguns anos. Estou na casa dos 30 anos agora, mas naquela época eu tinha 22. Minha irmã tinha 18 anos e era a filha de ouro da minha mãe. Felizmente, meu pai tem uma boa cabeça sobre os ombros e sempre criticava minha irmã por causa de suas merdas. Mas a interferência da minha mãe sempre fez com que minha irmã se safasse facilmente, de qualquer maneira. Isto é o que aconteceu naquela época. Meus pais decidiram tirar férias para esquiar em Aspen e deixar minha irmã cuidar da casa para eles. Disseram-lhe que não era permitido festas, mas essa era uma regra que ela ignorou completamente. Um dia depois da partida de nossos pais, minha irmã começou a enviar convites para uma festa. E ela estava prometendo álcool de graça. Ainda não vi esse post. Mas minha irmã me ligou e me pediu para ir buscar bebida alcoólica para a festa dela, porque eu tinha mais de 21 anos e poderia comprá-la legalmente. Ela também queria que eu pagasse e disse que me convidaria para a festa e me apresentaria um restaurante fácil. Garota para me pagar de volta. Eu disse a ela que não iria infringir a lei para fazê-la feliz. Ela nunca deveria ter dito às pessoas que sua festa teria álcool. Ela gritou comigo ao telefone que eu estava arruinando a vida dela e que ela não poderia retirar os convites agora que eles estavam em seu Facebook. Olhei para a postagem dela e espalhei a palma da mão. Eu disse a ela que o que ela fez foi realmente estúpido e que ela e seus amigos eram todos menores de idade. Então é ilegal. Ela tentou dizer que só seria ilegal se eu denunciasse eles. Eu disse que não iria reclamar, mas também não ia comprar bebida para ela. Ela gritou comigo um pouco mais, então desliguei o telefone. Bem, naquela noite minha irmã deu a festa. E alguém chamou a polícia por beber menor. Depois de ser presa e confrontada pela polícia mais tarde, minha irmã me jogou debaixo do ônibus e disse que eu havia fornecido a bebida alcoólica que ela usava. Acontece que ela realmente invadiu o armário de bebidas do meu pai e achou que seria melhor me incriminar pelo crime. A polícia veio e me prendeu em meu apartamento no dia seguinte à festa. Eles pareciam já convencidos de que eu era culpado e não me ouviram quando eu disse que nunca estive lá. Mas eu cooperei de boa vontade com eles. Na estação, contei-lhes toda a história e pedi-lhes que olhassem o post da minha irmã no Facebook. Felizmente havia algumas pessoas lá que me ouviram. Mas eu ainda tinha que passar a noite em uma cela enquanto meus pais eram chamados. Minha mãe e meu pai voaram de volta para casa durante a noite e pagaram a fiança, tanto a minha irmã quanto a mim. Mas minha mãe tentou fazer meu pai me deixar na prisão, porque minha irmã também lhes contou suas mentiras. Mas meu pai aproveitou para conversar comigo e dar uma olhada no Facebook da minha irmã. Então ele acreditou em mim. Isso causou uma briga entre ele e minha mãe. Quando chegaram em casa, meu pai descobriu que minha irmã havia arrombado seu armário de bebidas e falou com a polícia em meu nome. Minha mãe, entretanto, ainda queria que a culpa recaísse sobre mim porque, como ela disse, as acusações estavam arruinando o futuro de seu bebê. Mas minha inocência foi ainda mais comprovada pelo fato de que eu e meu carro fomos vistos no CCTV quando saí do trabalho e quando cheguei em casa logo depois, pois o apartamento em que morava tinha câmeras CCTV para vigiar o estacionamento. Meu carro não saiu de lá pelo resto do dia e da noite.
Na história que minha irmã contou à polícia, eu saí de carro e comprei álcool para ela. Mas não fui visto pela CCTV em nenhuma loja de bebidas do condado e minha conta bancária não mostrava nenhuma transação de compra de álcool. Meus pais casa também tinham uma câmera na porta da frente, e meu carro nunca foi visto na garagem naquele dia. Depois de ser confrontada com esses fatos, a história da minha irmã mudou para dizer que eu já tinha o álcool e dei para ela no meu apartamento. Mas o carro da minha irmã também nunca apareceu no meu apartamento. E havia 3 cervejas baratas na geladeira do meu apartamento e nenhuma bebida destilada. Minha irmã finalmente teve que desistir de suas mentiras e meus pais ficaram profundamente decepcionados com ela. Mas minha mãe ainda tentou me convencer a assumir a responsabilidade por minha irmã. Ela veio ao meu apartamento e exigiu que eu dissesse à polícia que era tudo culpa minha. Eu disse que não iria arruinar o futuro da minha irmã. Ela se recusou a sair e passou de exigir a implorar. Ela até se ajoelhou e tentou me convencer de que ela e meu pai fariam tudo ficar bem no longo prazo se eu assumisse a culpa agora. Eu disse que preferia viver minha vida pobre do que ter esse crime em minha ficha. Ela teve um ataque enorme e começou a atirar coisas porque eu me recusei a fazer o que ela queria. Ameacei chamar a polícia e ela saiu do meu apartamento me xingando como uma louca. Eu nunca ouvi tantas palavrões dela antes ou depois. Mas ela os manteve durante todo o caminho até o carro e continuou dizendo que deveria ter me abortado antes de partir. Liguei imediatamente para meu pai e contei-lhe tudo o que aconteceu. Ele estava loucamente chateado e brigou muito com minha mãe assim que ela chegou em casa. Ela nem negou nada do que disse ou fez, pois considerou que seria para o bem maior da filha. Mas meu pai disse a ela que ela não poderia me destruir para salvar minha irmã. Então ele ameaçou divorciar-se dela se ela não tentasse consertar as coisas. Ela acabou soluçando e dizendo que faria o que ele quisesse. Meu pai disse que era aconselhamento de casais e família, ou era divórcio. Minha mãe assinou um acordo pré-nupcial antes de se casar com ele e realmente não teve escolha. No aconselhamento familiar, eu a questionei sobre como ela sempre acreditou nas mentiras da minha irmã. Minha irmã tentou dizer que não eram mentiras. Mas cada um que apontei ao longo dos anos disse o contrário. Eu reservei um tempo para escrever uma lista de todos os que eu conseguia lembrar da última década que provaram que ela mentiu. E minha mãe e minha irmã foram forçadas a ficar em silêncio enquanto eu lia todos eles. Eles tentaram intervir repetidamente, mas meu pai e o conselheiro os silenciaram. Minha irmã agora provou, sem sombra de dúvida, ser uma mentirosa e manipuladora, simplesmente se fechou e se recusou a dizer mais alguma coisa ao conselheiro. E minha mãe finalmente se desculpou comigo. Mas foi obviamente um pedido de desculpas forçado porque ela parecia muito desconfortável fazendo isso. Eu disse a ela que seu pedido de desculpas era muito falso e que depois de tantos anos de favoritismo o estrago já estava feito. Meu relacionamento com ela nunca se recuperou realmente, porque ela estava convencida de que eu era culpado, não importa o que fosse dito, até que minha irmã admitiu a verdade, e então quis que eu fingisse ser o culpado de qualquer maneira para proteger seu filho favorito. Mas nada aconteceu do jeito dela. Então ela voltou a chorar por causa disso. Quando minha irmã foi ao tribunal, minha mãe implorou ao juiz que pegasse leve com minha irmã pelas acusações de beber e dar álcool a menores de idade, além de tentar me incriminar por seu crime. Ela também resistiu à prisão quando a polícia chegou e encerrou a festa. Ela estava muito bêbada quando isso aconteceu. Eles a mantiveram em uma cela durante a noite para ficar sóbria, e então ela disse à polícia que fui eu quem forneceu o álcool. A mendicância da minha mãe, juntamente com o advogado incansável que os meus pais contrataram, levaram o juiz a fechar um acordo, desde que a minha irmã se declarasse culpada. O que ela não queria fazer. Mas seu advogado recomendou fortemente que ela aceitasse o acordo para evitar a prisão, porque não havia outra maneira de impedi-la de registrar um crime em sua ficha. O advogado da minha irmã aproveitou o fato de que a bebida alcoólica não havia sido comprada naquele dia, mas já estava na casa muito antes da festa acontecer, para ajudar a diminuir as acusações. O Facebook da minha irmã também foi completamente excluído por ela assim que pôde, para ocultar a postagem. O juiz só queria que o caso acabasse, então minha irmã saiu com uma multa enorme que nossa mãe pagou a maior parte do próprio bolso, e alguns anos de liberdade condicional. Ela também foi obrigada a fazer terapia por nosso pai. Ela nunca demonstrou remorso real pelo que fez.
E só tinha animosidade por mim, não importa o quão errada ela estivesse. Ela acabou sendo diagnosticada como narcisista depois que seu pai a fez ir ao médico. Depois que seu período de liberdade condicional e 4 anos de faculdade terminaram, ela decidiu que iria sair de casa e ir para a Califórnia e nunca mais voltar quando conseguisse um bom emprego. Atualmente ela trabalha em um escritório em Los Angeles e não nos falamos há anos. Papai conseguiu esse emprego para ela, e ela não demonstrou nenhum apreço real por isso. Até minha mãe desistiu de voltar para casa nas férias e de sermos uma família novamente. Isso a destruiu por dentro por alguns anos. Mas agora ela está apenas amarga. Ela realmente não me culpa mais. Mas parecemos apenas mostrar indiferença um pelo outro. Só porque minha irmã a interrompeu não me tornaria o novo favorito de fato. Significa apenas que minha mãe perdeu o bebê e não vai recuperá-lo. Ela não pode deixar meu pai porque depende muito dele, apesar de ter sua própria carreira. Ela nunca mais iria querer ficar sozinha novamente. Então ela se tornou uma sombra do que era antes. As coisas entre mim e meu pai ainda estão ótimas. Ele praticamente renegou minha irmã pelo que ela fez e parou de se importar se ela falaria com ele novamente. Ele e minha mãe nem dormem mais no mesmo quarto. Ela se mudou para o quarto de hóspedes há cerca de 5 anos e ficou lá. O casamento deles é realmente apenas um no papel atualmente.